Queridos irmãos, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para nossa meditação neste dia, vamos ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versos 24 ao 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o buscam. Vamos repetir juntos? Siga a legenda. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Queridos, mesmo que o Senhor pareça demorado em nos atender, devemos confiar que as suas misericórdias não tardarão e sempre chegarão na medida certa das nossas necessidades. Esperar pelo livramento do Senhor, como Daniel na cova dos leões, é algo impressionante e extraordinário. Vamos rememorar essa história bíblica. O rei Dario da Babilônia divide o reino em 120 províncias. Nessa divisão, diz o texto sagrado que ele nomeou um alto funcionário para governar cada uma das províncias. Também escolheu como administradores Daniel, que eram dos cativos que Nabucodonosor havia deportado, e outros 2 homens babilônicos seriam responsáveis por supervisionar os altos funcionários e responsáveis por proteger os interesses do rei Dario. Ocorre, queridos, que Daniel era um homem de notável intimidade com Deus. Ele tinha unção, ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. O que eu estou dizendo está bem claro no capítulo 6 de Daniel, no versículo 3, onde nos revela que Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E o destaque de Daniel, queridos, trouxe alegria para os altos funcionários do governo? Claro que não. Pelo contrário, gerou inveja no coração dos outros administradores. Então começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Em outras palavras, Daniel era irrepreensível naquilo que fazia. Daniel era um exímio, um notável servidor público, querido, digno de toda a confiança. Assim, a única maneira que eles encontraram para acusá-lo era a íntima ligação que Daniel tinha para com Deus. Ou seja, vamos pegar esse Daniel na sua vida espiritual, arquitetaram esses maldosos homens. E o capítulo 6 de Daniel, versículo 5, foram bem claros, querido, na armação deles. Observe aqui: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles se dirigiram até o rei para fazer
uma cilada contra Daniel e foram ao rei com uma ideia, onde ele deveria fazer um decreto e esse decreto deveria ser cumprido, que durante os próximos 30 dias, qualquer pessoa que orasse ao Deus Altíssimo ou prestasse reverência a pessoas importantes, exceto ao rei, deveria ser lançado na cova dos leões. E o rei Dario, evidentemente, queridos, caiu nesta armação. Nunca passou pela cabeça dele que Daniel estava aí, queridos irmãos, no projeto maligno para um crente carnal, um crente mundano. O que o irmão acha que este crente faria com uma iminente morte, ou seja, um perigo de morrer, queridos irmãos? Ao saber que o decreto já havia sido assinado por Dario, Daniel ele não se intimidou. Ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto e com as janelas abertas, virado para Jerusalém, diz a Bíblia que ele orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais, não se dando por vencido, querido, foram até a casa de Daniel e quando chegaram lá, o encontraram buscando a Deus. É aquilo que eu falei no início, um crente mundano, um crente covarde, ele ia pensar logo, bem, eu vou obedecer esse decreto aí, eu não quero morrer, eu minto, e Deus entende essa mentira, né? Possivelmente. E, querido, no capítulo 6 de Daniel, nos versos 12 e 13, nós vemos os inimigos de Daniel o acusando de sua fidelidade a Deus, ao rei Dario. O rei ficou muito angustiado e diz a Bíblia que ele procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite os homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Queridos, a cova dos leões era subterrânea, possuía uma abertura na parte superior, uma pedra grande cobria esta abertura, e a abertura, queridos, naquela pedra que se colocou em cima, teve o selo do rei, que significava que ninguém poderia abrir sem que o rei autorizasse. E Daniel, por ser íntegro e ter um espírito excelente, era admirado pelo rei, que também honrava o Deus de Daniel. É admirável quanto o rei, queridos, respeitava e amava Daniel, pois quando o rei cumpriu a risco o seu decreto, ele manifestou a esperança de que Deus concederia livramento a Daniel na cova dos leões. Não tem como não admirar isso, não é mesmo? Forçado pelo seu decreto, Dario deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. Mas antes, sem dizer a Daniel estas palavras, que é seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Que declaração, hein? O rei selou a pedra, portanto, com seu anel e com os anéis dos nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Incrível!
queridos, é que o rei torna ao seu palácio e passa a noite em jejum. Não aceita músico com seus instrumentos, nem os palhaços, que fazia festas à noite para entreter o rei e a sua família e os nobres, uma vez que o rei estava tão entristecido de modo que não conseguia dormir naquela noite. Ao amanhecer, o rei corre para a cova dos leões e, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-í o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. E Daniel então relata que Deus havia enviado um anjo e fechou a boca dos leões, de modo que não lhe fizeram nenhum mal, pois Daniel era considerado aos olhos de Deus inocente. Daniel conhecia muito bem e intimamente também a capacidade de Deus em livrá-lo de qualquer ameaça ou perigo. Leão, queridos, é um voraz carnívoro, mas debaixo dos olhos e proteção de Deus vira um pequeno animal de estimação, não é mesmo? Prova é que depois o rei, furioso, observando que ele caiu numa armação, numa hipocrisia, numa maldade, numa acusação infundada, queridos, ele mandou que estes homens e as suas famílias fossem lançados na mesma cova que tiraram Daniel. E a Bíblia diz que antes mesmo que os seus corpos, ou seja, antes que eles caíssem no fundo da cova, os leões, num salto, já quebraram os ossos, mataram esses homens satânicos. Voltando ao nosso texto de meditação, diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aguardar pela manifestação da verdade, também como José na prisão de Potifar, esperar sem blasfemar pela renovação das misericórdias, como Jó, sentado ali nas cinzas, no monturo, fora da cidade. Este é um exercício de fé e de confiança naquele que nos criou e nos chamou à sua presença. É a prática de uma vida que entregou seus dias nas mãos justas e bondosas do Pai, que prometeu que se nós não temêssemos, ele seria o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa força, a fortaleza em todos os dias da nossa existência. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. São palavras do profeta Isaías no capítulo 64, versículo 4. Me impressiona neste texto a forma como Isaías revela Deus no quesito soberania.
Isaías expressa que desde os remotos tempos não se ouviu, nem se viu um Deus como nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é zeloso, um Deus que é benigno, um Deus santo. Aleluias. Ele, na verdade, está falando em alto e bom som que não existe no universo, não existe na terra, não existe nos mares, nos ares, um Deus tão soberano e majestoso como o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. A Ele a honra e a glória para sempre. Pensa bem na frase final do versículo, querido. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. É por isso que não podemos perder a confiança e esperar as bênçãos, os milagres que buscamos no Senhor. Não podemos desistir, temos que perseverar. Geralmente nós não gostamos de esperar muitos, não é verdade? Mas lembra-se de que quem espera em Deus é diferente. Deus realmente trabalha para aqueles que nele esperam. Ele opera enquanto não vemos. Ele age sem que ninguém o impeça. Ele realiza o impossível sem que os homens entendam. Jeremias, o abençoado profeta, disse em Lamentações 3, 21, 26, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. Como pode um cristão não ter esperança, queridos? A esperança é como um combustível na vida de uma pessoa. A esperança, juntamente com a fé, faz com que as promessas do Senhor se mantenham bem vivas em nosso ser. Temos que ter esperança sempre, pois as misericórdias do Senhor são infindáveis, ou seja, não tem fim. Misericórdia significa amor leal, amor firme, amor fiel, que é demonstrado em uma posse mútua de duas pessoas envolvidas em um relacionamento de amor. É o que Deus tem feito por você. Misericórdia que renova-se cada manhã, como declarou o profeta Jeremias, o que nos traz esperança. Gostaria que você lesse depois o Salmo 33, dos versos 18 ao 22. Depois leia o Salmo 42, 11, o Salmo 71, dos 4 até o 5. A nossa esperança não morre, porque a nossa esperança é o Senhor. Davi venceu o grande Golias, porque ele colocou a sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele confiou e acreditou que ele poderia vencer aquele grande guerreiro. Tanto é que declarou e confessou com a sua voz e disse ao grande temido Golias: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você viu o que é uma pessoa ter esperança em Deus, querido? Davi sabia que não poderia lutar e enfrentar Golias com as suas próprias forças. Por isso, Davi usa essa estratégia e colocou toda a sua confiança e a esperança no Deus de Israel. Tem horas que você confia no Senhor, mas durante a peleja as coisas começam a sair fora do controle e a situação que você está enfrentando fica muito mais difícil para você enfrentar e suportar, porque o inimigo, queridos, não dá trégua, fica te afrontando e te ameaçando para ver se você fica sem ação, porque ele quer te ver com medo e sem esperança, como Golias fez com Davi. Primeiro viu que Davi não passava de um rapaz pequeno, ruivo, e diz a Bíblia que Davi era bonito, era um homem de boa aparência, e o desprezou com estas palavras: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E Golias, queridos, amaldiçoou pelos seus deuses e falou que daria carne de Davi às aves dos céus e os animais do campo. Vença os seus problemas na força do Senhor. Confia no Senhor dos exércitos. Você deve ter paciência para aguardar a vitória que o Senhor Deus irá fazer em sua vida. Lá em Hebreus capítulo 6, 13 e 20, nós lemos que Abraão nos deixou um grande legado, querido, de uma pessoa que soube esperar e confiar no Senhor. E no livro de Jó 14, 7, 9, diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta nova. Assim acontece com todos os que creem no Senhor. Deus tem poder para reverter toda a situação e você voltará a produzir frutos e a sua esperança será renovada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois do pó da terra o Senhor te levantará. Ao cheiro da água brotará. Ou seja, o Espírito Santo fará um grande renovo espiritual em sua vida. Amém? Oremos. Somos gratos a Ti, ó eterno, imortal, poderoso, grande Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia por dia. O Senhor tem nos feito vencedores contra as obras satânicas, contra as hostes infernais das trevas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem enchido o nosso coração de confiança. Confiamos, Deus, e esperamos verdadeiramente em Ti. Obrigado por mais este momento que o Senhor nos concede de estudos na Tua maravilhosa palavra, Deus. Amamos a lei do Senhor. É lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Abençoa os lares que recebem a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Deus abençoe a sua vida ricamente, querido.
virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares,